Muita coisa aconteceu no último episódio. Ah não, de novo isso, mano. Ok, me livrei desse carinha, agora bora começar esse vídeo e eu juro que eu não sou um alternado. Catálogo Mandela, um ARG que foca nos alternados, pessoas iguais a você que são bem agressivas, e nos últimos episódios vimos tudo sobre Mark Radcliffe e sua morte, e alguns anos depois o que aconteceu com a dupla de amigos Adam Murray e Jonah Marshall, que acabaram sendo atraídos para a armadilha de um alternado na casa de César e foram de base consequentemente. E também aquele fato estranho de que agora os alternados usavam as televisões para fazer lavagem cerebral nas crianças com aquela mãe que foi de arrasta pra cima também, e nesses últimos EPs rolou bastante coisa, então dá uma olhada lá antes de ver o capítulo 3 propriamente dito, e sem enrolar mais, que eu sei que ninguém curte isso, vamos pro volume 333 de Catálogo Mandela. O volume 3 começa focando em uma casa que no último vídeo nós também já vimos visto, a casa onde aquela mulher havia cometido o ato de se desviver, e ao mesmo tempo que alguns takes da casa vão passando, um bebê estava chorando de fundo e parecia ter uma mãe tentando acalmar ele. Essa mãe é a personagem Lee Murray, que logo liga pro seu marido, ou melhor, pelo menos agora, ex-marido, Judge Murray, e sim, vocês se lembram de alguma coisa com esses sobrenomes? No último vídeo eu tinha teorizado sobre aquela criança desaparecida e aquela mãe serem respectivamente Adam Murray e sua mãe, porque ela é citada numa discussão que ele tem com seu melhor amigo. Esse volume apenas confirmou isso, dado que eles têm o mesmo sobrenome, ou seja, a criança desaparecida sobreviveu. Já a Lynn, eu nem preciso dizer o que vai acontecer com ela, né? Enfim, a Lynn pede ajuda pro Jude, já que o filho deles não parava de chorar, e o Jude simplesmente diz que não sabe mais como ajudar e que vai tentar ir no dia seguinte ver o que ele tem, provando que aquele era um problema até que recorrente. Porém, tem uma coisinha aqui que me chama a atenção. Ele cita um amigo imaginário que pode ser a causa desse problema todo, e eu sei que pode parecer estranho, mas isso vai fazer sentido logo logo. Enquanto a ligação ocorre, um papel de divórcio aparece, mostrando que, apesar do mesmo sobrenome, eles já estavam divorciados, tendo feito isso em mais ou menos 2 anos depois de casados. Após a ligação, o foco é em outro mapa, que dessa vez mostra uma casa diferente, e de repente a cena muda para um olho de uma pessoa vendo televisão, ou melhor, trocando de canais várias vezes até tudo ficar preto. O primeiro canal é uma criança falando sobre guerra e explosão, o segundo é um pastor pregando, a cena de um filme, algo relacionado a sinais de rádio e telefone, e depois tudo fica escuro, dando espaço somente para intro, volume 333, que por sinal foi o erro que deu no último capítulo, na gravação do Aiden e Jonah. Depois inicia um programa de uma espécie de agradecimento de 2 pessoas em relação a uma promoção no time dele, a primeira sendo a sargenta Ruth Weaver e o segundo sendo o tenente Thatcher Davey. A próxima cena é a ligação da recepcionista da escola de Mark Radcliffe pra polícia. A senhora basicamente diz que Mark não estava indo pra escola já fazia uns dias e que era pra alguém ir até sua casa investigar. No caso, a casa dele era essa aí de 2 janelas. Nos últimos EPs, eu teorizei que na verdade Mark nunca saiu da casa do César por ter a mesma porta ou algo assim, mas eu realmente não lembro. Eu retiro totalmente essa teoria, no entanto. Talvez tenha sido um erro meu, talvez tenha sido um erro de roteiro da própria série, mas a seguir vamos ver que na verdade Mark Radcliffe morreu no seu quarto depois de dias de sofrimento. A polícia bate na porta da casa de Mark e não há resposta, então eles arrombam e não encontram nada mais que o corpo do garoto, mostrando o memorial que dita as datas certinho do seu nascimento e da sua morte. Na casa eles encontram várias evidências importantes, como várias cápsulas de balas na cama, um tocador de fita, uma bíblia sagrada e um caderno com o título de reafirmação Deus abençoe a todos, mostrando que Mark era uma pessoa realmente religiosa, talvez pelos acontecimentos do seu passado, o fato dele estar tão assustado por ver o homem no canto, pode ser, mano, mas já já a gente vai confirmar isso. Numa conversa do tenente Davis com a Ruth, os 2 promovidos lá, o Davis parece realmente querer se empenhar para descobrir o que tá acontecendo em relação aos alternados, enquanto o governo só quer esquecer dessa história, e ele comenta que tem algumas pistas importantes para investigar também. Após isso, aparece meio que um reconhecimento das digitais, que mostram que César e Mark estavam no local do crime, ou seja, realmente o alternado de César seguiu Mark até sua casa e o desviveu, e mostra a investigação de cada uma das mais importantes evidências, que são o tocador de fitas, o caderno e a câmera. Inclusive, as gravações da câmera já foram vistas no episódio anterior e não eram muito comprometedoras não, talvez por esse motivo que não havia sido citada. Uma das fitas encontradas foi nomeada como Sombra debaixo da porta e é datada de 14 de setembro de 1992, onde aparece uma sombra estranha batendo na porta do quarto do garoto. A outra gravação, nomeada de Vozes do lado de fora do meu quarto, mostra isso aqui. You need to open the door. No. I am not going away. What time is it? It's just after 8. I'm nervous for the time.
Aqui a gente reparou que os alternados, além de usar a voz das suas vítimas, podem meio que usar a voz que eles bem entenderem, o que é bem interessante pra entender como esses bichos se comportam. A próxima evidência é nada mais que o caderno de Mark, que tem algumas coisas bem bizarras escritas. Deus me ama incondicionalmente, sempre se lembre, não importa as circunstâncias, Deus ama a todos, simplesmente porque ele escolheu amar. Ele me ama quando ninguém mais ama. E eu estou em paz. Hoje foi um dia que eu precisei do amor de Deus mais que qualquer coisa. Eu estou sozinho e preciso sentir o calor do seu amor e reafirmação. Meu Senhor, eu estou com medo. Eu rogo pelo seu amor e proteção contra o mal. Eu não tenho escolha. Os policiais nunca vieram. Ninguém nunca veio. Seja lá quem estiver lendo isso, você precisa parar eles para não machucarem mais ninguém. Para quem eu estive orando esse tempo todo? Para quem eu estive orando esse tempo todo? Para quem eu estive orando esse tempo? Meus olhos estão abertos. E bom, isso provavelmente foi escrito antes do Mark de Comes e Bebes. Logo, um cartaz de procurado aparece, dessa vez é de César Torres, ou melhor, do seu alternado, onde qualquer contato com ele era pra ligar pras autoridades imediatamente, mesmo se não soubesse se era o alternado ou não, porque eles realmente não sabiam. Depois de dar um foco estranho numa câmera de vigilância 24 horas, uma gravação de uma empresa aparece, falando diretamente com o Davis, e dedicando inclusive a gravação somente aos olhos abençoados do Davis. A empresa parece ser do ramo da tecnologia, ou algo assim, e o seu representante, o David Lee, tem uma conversa com Davis antes de ser tocado, falando que das fitas e dos conteúdos que ele mandou, ele só conseguiu recuperar 2 minutos de uma das fitas, e era isso que íamos assistir em seguida. A fita em questão parece muito ser um programa infantil muito estranho chamado A Noite do Subconsciente, e tem seu foco todo nesse rosto estranho aí. Mas ele tem um nome, e é Stanley. A cena toda foca no tema de amizade, e o Stanley basicamente manda a pessoa fechar os olhos, imaginar seu amigo e depois ir o procurar pela casa, porque de acordo com ele agora existia. Porém, algo que me chama atenção nisso tudo é o Stanley falar que eles estão mais assustados que você, muito provavelmente se referindo aos alternados, mostrando que talvez eles não sejam monstros, talvez tenha algo maior controlando todos eles, mas eu não sei não, mano. Enfim, depois disso, mostra mais uma ligação, dessa vez de Judy Murray ligando pro Tenente Davis pra avisar que tinha um alternado na sua casa, um homem assustador que só ficava no canto parado e os observando. Ele, desesperado, também fala que sua esposa estava machucada, que ele nunca havia conhecido ninguém com a aparência daquele alternado antes, o que era bem bizarro. Eu nem preciso dizer que essa ligação faz relação com aquele programinha de prevenção já visto, onde a esposa, entre aspas, que era Lynn Murray, foi de base. Davis e Hutch vão até a casa sozinhos porque o policial que tava lá antes se mandou, e corta pra cena do Tenente Davis investigando algumas gravações, mas enfim, isso não vai ter importância. Enquanto a dupla entra na casa, eles veem brinquedos de criança, coisa normal, né? E dentro do quarto, a exata cena do crime daquele programa que a gente já tinha visto antes, uma televisão ligada e a Lynn Murray no alto, se é que vocês me entendem. A câmera quebra, mas volta justo no momento que o Davis dá um deslize e se encontra com o seu alternado. Hello? Identify yourself. Identify yourself. This is a police investigation. I need you to identify yourself. Depois disso, parece meio que aconteceu uma briga. Davis sai correndo do lugar e avisa Hutch que vai pra estação pelo rádio. Porém, ele nunca chegou naquele local. Ele até pede ajuda pra diversos órgãos enquanto tá fugindo, inclusive a própria polícia, mas ninguém liga pro chamado. E no fim, acontece o que já esperávamos. Wanna meet my best friend? He likes to hide, but he wants to meet you. I wanna play with him in the TV. Stop or I'll shoot! I said stay back! Péssima decisão, Thatcher. Enquanto o alternado brincava mudando seu rosto para várias vítimas, na legenda aparece o nome dessas respectivas vítimas e por fim a típica frase: não há espaço suficiente para nós dois, tenente. Esse é o fim do volume 2. E olha, eu confesso que eu tava achando a série muito chata no início, mas meus amigos, esse episódio veio pra mudar isso. Eu tô ficando empolgado. O que vemos aqui foi mais um pouco sobre Mark, o alternado de César, a mãe de Aidan, que era Lynn, que foi de base, o seu ex-marido Judy, que não sabemos que foi de base, assim como a Ruth, e o Tenente Davis, que eu prefiro acreditar que saiu dessa vivo. Enfim, obrigado por ver até aqui e até mais, homens.